Vamos à definição do que é arrependimento. Arrependimento é, segundo o dicionário do Aurélio, mágoa ou pesar por faltas ou erros cometidos, mudanças de atitude, de parecer, voltar atrás em relação a compromisso assumido. Nós, mulheres, sempre nos arrependemos de alguma coisa, né? A gente passa na vitrine e vê uma ofertazinha lá, não compra, quando chega em casa se arrepende, né? Ah, eu podia ter comprado ou não comprei. Ou então compra, quando chega em casa se arrepende porque comprou sem necessidade. Então, o arrependimento, para nós mulheres, é assim, faz parte. Mas no texto hoje em estudo, é um arrependimento muito mais profundo que Joana vem nos esclarecer. Diz Joana, o caminho mais saudável de uma pessoa que cometeu um erro e já consegue classificá-lo como inadequado é, sem dúvida, o arrependimento. Realmente, né, quando nós percebemos que nós cometemos alguma coisa inadequada e nós percebemos e nós nos arrependemos, isso é muito gratificante. Esse seria o primeiro passo, o primeiro grito de consciência para anunciar que aquilo que nós fizemos não é correto, não é certo, e nós não deveríamos ter feito. A consciência moral nos adverte quanto à qualidade e o valor da nossa ação. Então, nós vamos ter consciência realmente daquilo que eu fiz, eu não deveria ter feito, e eu me arrependo. Mas nem sempre nós nos arrependemos. Nem sempre todas as pessoas se arrependem pelo ato cometido. Do ponto de vista ético e vivencial, pode-se afirmar que o arrependimento é sempre uma insatisfação causada pela violação de um princípio moral aceito pela pessoa como um valor necessário. Então, se nós tivermos o valor necessário, compreensão daquilo que nós cometemos, nós não devíamos ter cometido, e nós nos arrependemos, isso faz parte da nossa evolução. Entretanto, aceitar ou não aceitar, arrepender ou não arrepender, depende de nós, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, eu posso ou não me arrepender dos atos que eu cometi. Isso resulta numa livre aceitação de uma punição ou castigo. Às vezes a gente se castiga, se pune porque fez alguma coisa errada. Depende do ato que nós cometemos. Como eu falei, não é aqui no nosso caso, no início do nosso bate-papo, e nós deixamos de comprar ou compramos alguma coisa e nos arrependemos. Não é nesse sentido. É uma coisa muito mais além, que a pessoa, quando comete um erro, deve evitar futuras transgressões. Então, eu me arrependo e eu não vou mais cometer aquilo. No plano da evolução que nós nos encontramos como os espíritos, o arrependimento já é para nós uma conquista. Então, se eu me arrependo, eu já tive uma conquista, porque significa que houve algum progresso. Então, se eu me arrependi, já vou tendo, por menor que seja, eu já estou tentando progredir, eu não vou cometer novamente aquele erro. Somente se arrepende sinceramente as criaturas que conseguiram desenvolver uma certa sensibilidade, o que Kardec chamou apropriadamente de maturidade do senso moral. Então, o arrependimento, desse modo, pode ser entendido como experiência de alguém que já consegue se sensibilizar diante das suas ações infelizes e percorre, em seguida, o rumo à maturidade psicológica já alcançada, que lhe é permitida. Então, nós vamos ver, muitas vezes a pessoa comete algum deslize e nós
ficamos magoados, nós principalmente não perdoamos, porque a pessoa muitas vezes não se arrependeu daquilo que fez. Então, nós achamos que se a pessoa não se arrependeu do ato cometido, não veio lhe pedir desculpas, não falou nada, você não vai dizer, como eu vou perdoar? Ela me fez aquilo, fez sabendo do que fez errado e não toma consciência. O problema é sempre dela. É ela que está deixando de evoluir, é ela que está deixando de progredir, é ela que está deixando de aproveitar a oportunidade de ressarcir os seus erros. Então, é evidente que existem diferenciados tipos de arrependimento, variando desde as formas mais simples até as formas mais profundas da sinceridade da pessoa que se arrepende. Então, às vezes a pessoa diz, desculpe, eu me arrependi daquilo que eu fiz. Mas lá no fundo, como o perdão também acontece, a gente diz que perdoa, mas se cruzar com aquele indivíduo, eu não quero vê-lo, nem do lado de lá da calçada, o arrependimento também é a mesma coisa. Muitas vezes a gente diz, você me desculpe, eu me arrependi tanto do que eu fiz para você. Mas lá no fundo, se tiver oportunidade, comete o mesmo ato, comete o mesmo deslize. Então, o reconhecimento do erro tem uma dinâmica que tem que ser corajosa. Você tem que enfrentar a situação e se arrepender. E tem como finalidade principal propiciar ao infrator a oportunidade de recuperar-se, deixar de fazer aquilo. Ou seja, não cometer novamente o mesmo erro. Não devemos, por isso, nos desesperar. Muitas vezes a gente comete algum erro e a gente fica assim, pelo mal cometido. Tem pessoas que chegam a ficar até doentes. Não, vamos ter consciência e vamos, se nós estamos arrependidos, nós não vamos transformar esse arrependimento num verdadeiro sentimento de culpa, porque aí piora a situação. Lembremos também que o arrependimento só é válido quando ele leva à reparação da falta cometida. Então, eu me arrependi daquilo que eu fiz, mas eu tenho que reparar o que fiz. Divaldo, falando sobre o arrependimento, Divaldo cita vários casos, várias situações. E uma delas que ele cita é em relação ao aborto, que é diz uma coisa muito delicada. Então, normalmente, a mulher que comete o aborto, ela se arrepende. Dificilmente ela não se arrepende do ato cometido. Então, ela se arrependeu. Eu me arrependi tanto, se dependendo da fé que ela professa, ela vai, confessa, cometi por causa da situação, o meu companheiro não quis assumir, eu estava com dificuldade, meus pais não iam aceitar. Então, ela tem 1001 desculpas. E ela está jogando a outrem a sua atitude. Ela cometeu porque ela quis, ela tem um livre-arbítrio. Mas é fácil ela dizer, não, eu fui porque meu pai não ia me aceitar em casa, o meu companheiro não queria a criança, meu marido não queria mais filhos, nós já tínhamos 2, a situação está difícil. Tudo bem. Ela se arrependeu e ficou por aí mesmo. Não. A Divaldo esclarece bem. Tem que ser trabalhado essa falta, esse arrependimento. Então, como a pessoa que cometeu um aborto pode amenizar, porque o arrependimento, o remorso, ela vai levar para essa e outras encarnações. Como que ela vai fazer se trabalhar com isso? Ela poderá trabalhar sendo voluntária numa casa, numa creche, trabalhando com crianças, diz Divaldo. Ou ainda mais, poderá mais tarde adotar uma criança. Então, ela amenizou aquilo. É o arrependimento dela, ela teve uma mudança de comportamento. Então, deu uma amenizada, mas nem por isso ela ficou isenta do ato que ela praticou.
Quem lê o livro de, como se diz, o Nosso Lar, vê bem. Quando André Luiz quer que se receba aquela senhora que chega para entrar no Nosso Lar, ela não havia cometido o aborto, mas ela fazia com que as mulheres praticassem o aborto. E ela estava numa aura negativa de luz muito grande, numa negritude tremenda. Por quê? Porque ela não tomou ação nenhuma e ela talvez não tenha se arrependido dos atos que ela praticou. Então, o arrependimento é um passo racional para a mudança de comportamento. Ou seja, se nós ofendemos por palavras, busquemos o perdão dessa pessoa a quem nos ofendemos. E procurar não mais ofender. Procurar, vamos dizer assim, como dizia Chico, pega um copinho d'água, põe na boca, se policia para não ofender novamente, né? Porque às vezes a gente fala assim, as ações da palavra ofendem muito mais e são assim muito mais perigosas. Tudo a palavra tem, como a gente costuma dizer, a palavra tem peso e o peso bem grande. Então, se nós ofendemos através de atos, procuremos reconstruir aquilo que nós destruímos. Numa passagem do livro Nosso Lar, André Luiz se encontra na espiritualidade, não estou lembrada com o nome de uma serviçal da casa dele, de uma empregada, a qual ele, como jovem, com ela dentro de casa, ele cometeu um deslize com a moça. O pai, para se livrar, mandou-a embora de casa. Tirou da frente. Então, não se arrependeu. Vamos tirar isso aí, empecilho. Pegou e mandou-a embora. Infelizmente, a moça se viu desamparada e caiu na prostituição. Dentro dessa vida pregressa, ela foi acometida de doenças venéreas e ela foi levada a óbito. André Luiz, lá no plano espiritual, depois que ele saiu do umbral, estava começando a gatinhar no seu progresso, ele se encontra com ela. De início, ele não sabe nem quem ela é. Narcisa, a sua companheira, que explica para ele quem era ela. Ele se arrepende. Ele se arrependeu da falta cometida. Então, ele se arrependeu, ele tinha que reparar realmente o erro que ele fez. Como ele conseguiu reparar, para dizer assim, ressarciu-se do erro? Foi ajudando-a na espiritualidade. E para essa ajuda, ele contou com a irmã Narcisa. Então, se ele apenas tivesse se arrependido, não teria tido solução nenhuma. Ele se arrependeu e foi reparar o erro dele através do auxílio que ele deu à irmã. Então, nós nunca devemos nos desesperar pelo mal cometido. O apóstolo Paulo, apesar de sua santidade, ele exclamava: o bem que quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Assim é conosco. O bem que a gente quer, a gente não faz, mas o mal a gente faz, né? Acho que talvez é mais fácil. A porta é mais larga, a gente fazer as coisas pela porta larga, a porta estreita é um pouquinho mais difícil. Então, assim mesmo, pequenos deslizes nós costumamos fazer e cometer, e nós, nos nossos sentimentos, às vezes, não nos arrependemos. Frequentemente, o bem se manifesta com a aparência do mal. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, à medida que nós vamos aprendendo, vamos nos a distinguir o bem, o mal vai ficar assim, bem mais longe de nós. Aprendamos mais. Aprendamos que o mal não existe em si. Ele é sempre uma preparação para o bem. O erro que nós cometemos é uma experiência no processo da nossa evolução. Todos nós nos encontramos situados frente a um erro.
Que bom seria, né, se nós agora, como terminasse o nosso bate-papo aqui, dissessem, ai, graças a Deus, eu nunca me arrependi de nada, eu não cometi erro nenhum, nunca cometi nenhum deslize. Se nós chegarmos à noite em casa e fizermos aquela retrospectiva, como diz o Santo Agostinho, o que eu fiz durante o dia, de quanta coisa nós vamos nos arrepender de ter feito ou deixado de fazer. Joana de Ângeles, no texto em estudo, nos diz que não é justa a nossa permanência no erro. Então, nós sabemos que não é justo nós ficarmos cometendo erro. Queda e acidente, diz ela, são ocorrências gerais nas atividades humanas. Ela diz mais ainda e frisa. Nós devemos levanta-se, refaça o caminho que constitui um dever intransferível para todos. Então, você tem que se refazer, levantar, reagir, não transferir para o outro, como eu já falei. Ah, ele é o culpado, eu não sou o culpado do que eu fiz. Bom, eu cometi um aborto porque meu marido é culpado, meu marido que não queria o filho. Não, a culpa é dele, não é minha. Eu apenas não quis. Ou então dizer assim, bom, eu sou dona do meu corpo, eu faço dele o que eu bem quero. Não é bem por aí, né? Nós devemos acatar o arrependimento quando esse arrependimento se apresentar. Sempre nos arrependermos. Por quê? Por muito que tenhamos errado, nós não devemos nos condenar. Porque a condenação, Divaldo mostra que isso nos leva, e Kardec também, nos leva às vezes à depressão, à solidão, a desespero e muitas vezes até uma coisa muito mais grave, até o suicídio. As pessoas acham que cometeram um ato tão grave, não se arrependeram, então cometem até o suicídio. Observemos que é pelos nossos erros que nós vamos nos conhecendo melhor também. À medida do possível, nós vamos melhorando. Se eu cometi algum erro e me arrependi, eu não vou voltar a fazer aquilo. Só se eu for muito, vamos dizer assim, entre aspas, muito tacanha, né? Eu fiz e continuo fazendo aquilo. Não estou aprendendo. E nós, dentro da doutrina espírita, como aprendizes, nós sabemos que é nosso dever evoluirmos. Então, como que nós vamos nos evoluir? Melhorando, fazendo a reforma íntima a cada dia. Então, aquilo que eu fiz ontem, eu não vou fazer hoje, vou me arrepender daquele ato cometido. Nós temos que observar que é pelos nossos erros que nós vamos melhorando. É através do nosso autoconhecimento que nós conseguimos nos livrar do mal, nos livraremos da ignorância, que é o foco principal de todos os males que nos fazem sofrer. Muitas vezes nós cometemos erros por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. Quando nós tomamos conhecimento, tomamos ciência daquele ato, daquela atitude que nós praticamos não é correta, nós nos arrependemos e vamos procurar não cometê-la novamente. Nós precisamos ter uma autocrítica. Nós precisamos conhecer os nossos erros e perceber a intensidade de cada um deles. Senão, eles vão se repetir. Se nós não queremos repetir os mesmos erros, devemos estar sempre cientes daquilo que nós fizemos. Todavia, nós não devemos ser muito severos também em relação a esses erros, né? Mesmo porque, e se nós formos muito severos, nós poderemos tornar-nos infelizes. Então, tem pessoas que são infelizes porque se arrependeram de algo que cometeram e vão carregar aquele peso eternamente. Se arrependeu, se redimiu do erro, como diz Joana, a oração é o melhor caminho. Vamos orar, sempre pedindo força para a espiritualidade, que o nosso arrependimento realmente seja feito de coração e que nós nos arrependamos. Nos tornamos muitas vezes infelizes em relação ao arrependimento, principalmente pelo sentimento de culpa.
por alguma coisa que nós praticamos e que, como eu já disse várias vezes agora, nós consideramos erradas. Há pessoas que convivem com esse sentimento, arrependimento e culpa e arrependimento, constantemente, sem nada fazer para corrigir ou reparar, e passam a vida toda estacionadas e inertes diante do fato. Aí, quando vai reparar esse erro? Quando chegar lá em cima na espiritualidade, que vai se arrepender e vai pedir para fazer no seu planejamento reencarnatório o ressarcimento da falta que cometeu. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ao questionar os espíritos sobre a necessidade do arrependimento, tem uma sábia resposta de que o arrependimento já é uma característica da evolução do espírito. Então, se nós nos arrependemos de alguma coisa que nós fizemos, vamos ficar um pouquinho contentinho, né? Já tivemos uma evoluçãozinha nossa aqui. Quando o homem tem consciência, ou seja, o ser humano tem consciência do que ele cometeu, já é porque ele se está crescendo moralmente. Porque então ele já tomou um conhecimento. Allan Kardec nos diz que todos nós erramos. Então, ninguém aqui está isento, né? Nem eu, nem ninguém de vocês estão isentos de cometer erro. Se nós estivéssemos isentos, nós não estaríamos mais aqui, né? É até bom que a gente comete um pouquinho de erro, que a gente vai ficando mais um pouquinho aqui nesse planeta de expiações e provas, né? Então, a gente quer ver como alguém que eu conheço, que agora vai querer aproveitar mais o tempo, então já vou querer ver minha neta crescer, vou querer ver minha neta começar a andar, vou querer ver minha neta entrar na escola, ser alfabetizada, um pouquinho mais, entrar na universidade, fazer um curso, se formar, eu estar lá na fila do gagarejo aplaudindo. Então, tá muito bom. Então, nós vamos cometer uns errinhos, assim nós temos que ressarcir aqui e nós vamos ficando mais um pouco, né? Então, Allan Kardec diz que em todos nós erramos. E quando damos conta do erro, vem o arrependimento, que é a primeira etapa. Arrependemos. Automaticamente, nós sofremos. Diz Divaldo, isso não basta. O que nós fazemos, então? Nós nos arrependemos e nós pedimos desculpas. Divaldo diz que também isso não basta. Então, é necessário, como diz Kardec, é necessário anular o que nós fizemos, o mal que nós fizemos, através do bem. Ou seja, o que eu posso fazer de bem para essa pessoa? O que eu posso melhorar? Então, para eu ter paz de consciência, de acordo com o volume de coisas erradas que nós fizemos, será o nosso arrependimento e nós teremos que ressarcir. Até Divaldo cita um exemplo muito interessante. Ele diz que para nós nos arrependermos, nós temos que nos livrar de tudo. Então, ele diz assim, eu tenho uma dívida bancária. Eu vou ao banco e peço ao gerente, eu tenho uma dívida de R$1.000. Eu vou ao banco e peço para o gerente 3.000, não 1.000. Então, ele me dá os 3, e se o gerente, diz ainda Divaldo, se o gerente for consciencioso, ele tem preço os 3.000. Aqueles 3.000, eu pago o que eu devia e fico com 2. Aqueles 2 que ficaram, eu vou aplicar e ele vai se converter em 3 ou 4, eu vou ao banco e pago a minha dívida. Assim diz Divaldo, é em relação ao arrependimento. Eu fiz alguma coisa errada, eu me arrependo, mas eu tenho que fazer mais, fazer com que o meu arrependimento faça com que se multiplique as coisas boas para eu poder ressarcir tudo de errado que eu fiz. É meio pesado, né? Nós fazemos isso. Então, você imagine. A gente comete alguma coisa errada, nós temos que fazer muita coisa boa para poder ressarcir aquele erro que nós fizemos. Em relação a André Luiz, foi o que aconteceu com ele. Ele teve que
trabalhar na espiritualidade, amparar aquela irmã que foi doméstica na sua casa, para ele poder ressarcir realmente se ele estava arrependido. Porque conhecendo a história de André Luiz, nós sabemos que ele não foi de muito arrependimento quando estava aqui encarnado. Por isso que ele fez assim um estágiozinho no umbral. Quando ele começou a se arrepender dos atos dele, foi que ele foi evoluindo, né? Então, não vamos esperar chegar lá em cima para nós nos arrependermos. Vamos procurar nos arrependermos aqui mesmo. Enquanto nós, espíritos encarnados, nós sabemos que nós temos muitas dificuldades para nos arrependermos, principalmente porque nos falta coragem para enfrentar aquele mal que Kardec diz que é o maior mal da humanidade, que é o orgulho. Então, é o orgulho de eu admitir a minha culpa. Então, mas se eu conseguir admitir a minha culpa, eu estou dando o primeiro passo para o início de uma caminhada na estrada da reparação e, consequentemente, para a minha evolução. Nos anais da história, há vários relatos de arrependimento e suas consequências. No texto que nós estudamos para hoje, Joana de Angeli nos relata alguns arrependimentos. Diz Joana: Pilatos, arrependendo-se da covardia aplicada a Jesus, deixou-se enlouquecer. Honestamente, vocês vejam como é bom a gente vir falar, estudar junto com vocês. Eu não sabia que Pilatos tinha enlouquecido. Soube agora no texto pela Joana de Angeli. Não sabia, honesta para vocês, nem que fim ele tinha tido. Ele diz ainda mais, Joana: Maria Madalena, arrependendo-se da sua vida equivocada, tornou-se eleita para reencontrar o Mestre no dia da ressurreição. Diz Joana: Judas, arrependendo-se do grande erro, enforcou-se. Simão Pedro, arrependendo-se da própria fraqueza, tornou-se um modelo de cristão. Ela não cita, mas nós temos também o nosso Paulo, que se arrependeu da perseguição de Jesus e foi o apóstolo que divulgou a doutrina do Mestre. Por isso, não devemos ter nunca receio de nos arrepender, porque ele é a chave que liberta os grilhões do orgulho. Nunca é tarde para se arrepender daquilo que se fez ou se deixou de fazer. Dizem, entre aspas, que nós, idosos, geralmente não nos arrependemos por aquilo que nós fizemos, mas nós nos arrependemos por aquilo que nós deixamos de fazer. E é verdade, né? Às vezes eu me arrependo, puxa vida, podia ter aproveitado o meu tempo, podia ter lido mais, podia ter lido mais coisas sobre a doutrina, queria ter mais tempo. Não me arrepender do que li, mas eu queria ter lido mais. Então, isso já é um arrependimento, né? Por isso, o tempo de nós arrependermos, qual é? É agora. Cumpramos nossas metas com dignidade para que nós não chegarmos na espiritualidade pendurados no ato de não ter arrependido. O espírito de Hermance Dufour, nesse livrinho, Para Sentir Deus, ela nos deixou uma mensagem que eu gostaria de ler para vocês sobre o nosso remorso, para fechando o nosso estudo da tarde de hoje. Então, diz Hermance: o arrependimento é o sentimento de recomeçar a caminhada. Sem ele, não caminharemos adiante ante as faltas e os desvios. Sua função é não permitir a desistência, causando-nos o incômodo passageiro que servirá de advertência e impulsão ao desejo em direção às metas maiores da nossa consciência. De fato, o arrependimento provoca uma tristeza, que nos solicita o esforço da adaptação do que precisa ser reparado ou refeito.
No entanto, diante dos erros de cada dia, lembremos sempre, acima de qualquer emoção de abatimento, que o importante é a intenção de melhora, o desejo sincero de avançar. Para essa qualidade, devemos voltar à reflexão nos instantes de insatisfação perante os enganos e desacertos. Quando erramos, mesmo quando desejamos acertar, podemos converter o erro em preciosa lição para o futuro. Busquemos em Deus, por meio da oração, a força que nos falta para nos perdoar e prosseguir confiantes no recomeço da reparação de nossos equívocos. Trabalhemos, estudemos, porfiemos no ideal e, sem que percebamos, a luz de Deus que há em nós começará a brilhar fulgurante e bela, trazendo ânimo, elevação e paz, porque nós escutamos com humildade a voz sábia e condutora do nosso arrependimento. Então, vamos procurar nos arrepender, principalmente, né, nós, pais, mães, avós, às vezes nós nos arrependemos do que nós, se diz, de uma atitude que nós tomamos com nossos filhos. Dificilmente o pai ou a mãe não se arrepende de ter dado vamos dizer, um pega no filho, né? Mas a gente sempre procura fazer para aquele que, se nós erramos, a intenção era boa. Então, como diz a irmã Cidufo, muitas vezes nós erramos com a intenção de acertar, mas o importante é nós nos arrependermos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que eu tinha de passar para vocês sobre o arrependimento. Muito obrigada, Marilena. Eu que agradeço a vocês, imagine. Né? Eu que tenho que agradecer. E esqueci de cumprimentar nossos irmãos internautas. Então, já estão cumprimentados. Arrependi de não ter falado antes. Eu já voltei. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Marilena, alguma colocação? Olha, ninguém tem arrependimento de nada aqui. Que bom. Vamos se arrepender. Vamos se arrepender depois. Quando chegar lá, puxa, eu podia ter falado isso. Podia ter perguntado, você podia expor. A Rosa tem. Vamos lá, Rosa. A pessoa humilde é mais fácil se arrepender, né? É verdade. Porque você veja, é que nós falamos, né? O que nos impede muitas vezes de arrepender é o orgulho. Nós somos orgulhosos, nós temos orgulho de pedir perdão, nós somos orgulhosos de nos arrepender daquilo que nós fazemos. Infelizmente, como diz Kardec, ainda é o mal da humanidade, é o orgulho. As pessoas humildes são mais assim mesmo, coração mais aberto. Como dizia Jesus, os humildes, né, são os, como se diz, são aqueles que não, os pobres e humildes são aqueles que alcançarão o reino dos céus. Realmente é isso. Alguém? Zé quer. A senhora lá atrás também depois, Lê. Aquela frase que fala assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Não foi essa que eu falei. Não, eu falo. Você fala que é isso, mas é realmente, Paulo diz isso, é verdade. Cobre a multidão de pecados. E nós somos cobertos de pecados, né? Agora é fácil, né? Quando a gente chega na profissão de fé, você chega lá, confessa seus pecados, está tudo perdoado, está livre de tudo. Não preciso chegar para o meu desafeto e pedir perdão. Já pedi perdão lá para alguém que se diz o nosso confessor, e está tudo acertado. Marilena, você falou uma coisa muito certa, né? Que às vezes a pessoa concorda, fala, não, está tudo bem, está perdoado, mas intimamente não perdoa. Então, a atitude mostra que ela não perdoa. E isso daí, eu acho que é bastante complicado, porque não é necessário, são necessárias palavras para dizer não te perdoei. Tem que ser atitudes, né, Zé? A atitude é o sentimento interior, né? Que isso também é matéria.
uma matéria viva que fica, né? E de uma certa forma também, a outra pessoa, ela sente que não tem perdão. A gente sabe quando a pessoa assim, você me desculpe, eu te perdoei. A gente percebe pela atitude da pessoa que nós não fomos perdoados. É perdão de boca, é perdão de boca. Uma coisa que você colocou bastante bem aí é o seguinte, que quando fazemos uma exposição, nós somos obrigados a estudar. E quando você estuda, você se cobra mais. Né? Verdade, é verdade. Principalmente nas suas atitudes. E nós, espíritas, estudantes da doutrina espírita, aprendizes da doutrina espírita, nós temos muita responsabilidade. O nosso de comportamento, de arrependimento, de tudo. Porque mesmo dentro do nosso lar, dependendo das nossas atitudes, a pessoa diz assim, o que você vai fazer na casa espírita? Como você está agindo? Por que você fez isso? Onde você está aprendendo? Porque nem toda a família, todos os membros são espíritas, né? Então, nós que professamos a doutrina espírita, somos muito cobrados. Nossa, fulana, você fez isso? E você se diz espírita, Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, nós temos que estar nos arrependendo dos nossos atos, nós temos que perdoar realmente, perdoando, mesmo que a gente custe a perdoar. Mas quando perdoar, não perdoar só de boca, perdoar de coração. É fácil? Não é fácil. Mas nós estamos aqui num ensinamento constante, um aprendizado constante, como disse o Zé. E aos poucos a gente nós vamos nos libertando desse estigma que é em relação ao perdão. E você, amiga? Não. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Cris, mas que está quietinha lá atrás? Não quer falar, Cris, nada? Então, Esse tema, depois que você fala, que você explica tão bem, mais para reflexão, fica todo mundo pensando, né, lembrando. E quantas coisas a gente se cometeu e pede, meu Deus, eu não faria mais isso, eu não voltaria a fazer. Então, já é um passo que nós estamos dando para a nossa, como diz o próprio texto, a nossa evolução. No momento que nós nos arrependemos, estamos evoluindo. Espero que entendimento pedagógico, né, que você nos ensinou. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer para vocês a oportunidade, a paciência de me ouvir. Que Jesus nos abençoe a todos, que vocês, ao voltarem aos vossos lares, sejam cobertos pelas luzes da espiritualidade que envolve esta casa, com muita paz, muito amor no coração de cada um de vocês. E até o mês que vem, se Deus quiser. Então, meus queridos, agora nós vamos passar para aqueles momentos das nossas vibrações, onde nós fornecemos para a espiritualidade essa energia de amor, esse material que é utilizado pelos amigos espirituais para realizar trabalhos na casa espírita e fora dela. Então, nós vamos novamente cerrando os nossos olhos, nos colocando diante da figura de Jesus. Ele que perdoa a cada pecado nosso, a cada erro, a cada deslize. Esses acontecimentos, tendo ou não o nosso arrependimento, nós sempre temos uma outra oportunidade. Então, nos colocando diante de Jesus, vibrando muito amor pela nossa existência, pedindo que a sua bênção se faça em cada atitude nossa, aquelas equivocadas lá do passado, que nós possamos ter a força necessária para refazê-las no presente ou no futuro, vibrando muito amor, assim, para cada um de nós. Essa força, essa energia que vem de Jesus, que nos dá a força e a sustentação para repararmos e refazermos a nossa jornada. E atendendo nesse momento a recomendação do Espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ele que nos pede muita vibração para o nosso Brasil, que nós vibremos muita paz, muita harmonia, auxiliando assim os espíritos nessa transição planetária, auxiliando nesse momento tão especial porque passamos, porque passa a nossa sociedade de uma forma geral,
vibrando amor, ao invés de palavras de recriminação, que nós possamos mentalizar o contorno do Brasil, envolto em muita luz, em paz, em concórdia, em compreensão, para que esses amigos encarregados, o espírito de Ismael, esse espírito de Escol, que trabalha junto com Jesus, possa conseguir solucionar as nossas questões que se apresentam na nossa sociedade no dia a dia. Vibrando pelos nossos lares, adentrando a porta da nossa casa, mentalizando a nossa casa envolta em muito amor e muita luz, muita paz, para que os bons espíritos possam ali estar atuando, higienizando, envolvendo, abençoando a todos que ali estão, recebendo essa mesma paz que nós sentimos no momento. Por nós não precisamos vibrar, porque nós estamos aqui já recebendo, mas vibrando por essa casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, a Casa do Caminho de Santana, e por todas as casas em que se faz o bem e que se trabalha em nome de Jesus. E assim nós vamos pedindo licença à espiritualidade aqui presente, ao nosso mestre de amor, a Deus nosso Pai, para encerrarmos a reunião da tarde, dizendo muito obrigada, amigos, obrigada Jesus querido, e graças a Deus.